Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito por cada um de nós, pelas nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu acho que do que clama no deserto, e também, mais uma vez aqui ao nosso quadro comum, né? De quinta e de sexta-feira. Espero que eu possa aumentar também para o sábado, para o domingo, a questão deste momento de reflexão. Mas enquanto estamos refletindo aqui, né, tendo esse tempinho de quinta e sexta-feira, juntamente com você que gosta, que ama a Deus, que ama a sua palavra e que tem a fé de que Deus ele fala conosco. E aqui estamos dentro do quadro Momento de Reflexão, e nessa oportunidade estaremos tratando, né, do tema Um refúgio diante de Deus. Para tanto, vamos estar nesse momento orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, e agradecemos ao Senhor por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento, Senhor, devemos buscar o teu povo, a tua igreja, Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, carecemos, Senhor, de momento como este, de estarmos com o nosso pensamento voltado para as coisas do alto, a refletir, Senhor, na tua santa palavra. Ser conosco, ó Pai, durante todo esse tempo, nessa convicção, ela seja assim uma âncora em nossas vidas, na nossa alma, de que unicamente que há um refúgio diante da morte e que esse refúgio único, ele é o Senhor. Que é o Senhor, Pai. Por isso o Senhor nos ajuda durante todo esse momento, é o que gostaríamos de te pedir, já te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante desse tema. Eu tive que acrescentar aqui, que me faltou, né? Um único refúgio diante da morte. E este refúgio, ele é Deus. Um único refúgio diante da morte. É Deus. Vamos estar agora lendo aqui a palavra de Deus para fundamentar essa reflexão em nossas vidas, que se encontra em Salmo 61, versículo 2. Quando orando Davi, né, diz assim: Desde a extremidade da terra clamo a ti, estando abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Na tradução King James diz: leva-me para a rocha inexpugnável, ou seja, que está fora do alcance de quem quer que seja, que está fora até mesmo do nosso próprio alcance. Esse texto aqui, amados e queridos, irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, trata do momento da fuga de Davi do seu filho Abisalão. Quando este filho Abisalão, né, passou a engendrar, né, um plano, colocando em prática, plano este fundamentado na dissimulação, né, junto àqueles que ele conhecia, junto até mesmo aos servos do seu reino, ali do reino do seu pai, em que aqueles que chegavam diante dele, sendo ele príncipe ali daquele reino, daquele momento, se inclinavam diante dele, e ele tomava pela mão e ele levantava aquele servo, mas na verdade ele mostrava ali uma falsa humildade, um falso ato de simplicidade, o que na verdade tinha ali dentro daquele ato, né, um aguilhão, né, de falsidade, de hipocrisia, para conquistar o coração do seu servo, né,
justamente para fazer conluio no momento em que colocasse o seu plano em ação. E foi diante disso, né, de colocar esse plano, né, em ação, e foi que Davi, diante, né, da informação de que Absalão tinha sido proclamado rei, e sabia Davi ali deste ato, né, de usurpação do seu trono por intermédio de seu filho, Davi fugiu. E diante desse tempo de fuga de Davi, ele trata, né, dentro dessa expressão que ele diz aqui: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde a extremidade da terra clamo a ti. Esse termo ele configura um sentimento de Davi de um momento de exílio, e por mais distante e duradouro que fosse esse exílio, a ponto até de que ele não viesse até mesmo a assumir esse trono, ele depositava a confiança e a certeza que somente em Deus poderia ser o refúgio dele, diante de tudo quanto ele poderia enfrentar frente a essa oposição declarada do seu próprio filho. Frente a todos os sentimentos que isso traria para Davi como pai, em ver o filho buscando antecipar a condição de sentar um trono, sendo ele filho legítimo de Davi, o qual ocuparia esse trono dentro do seu tempo que viesse a ter dentro do caminhar desta questão da família, da semente de Davi. E Davi, ele ora e usa essa expressão. E ele diz: estando abatido o meu coração, leva-me para a rocha, para o lugar de segurança, para o lugar onde ele poderia se refugiar. E este local, que ele trata aqui como uma rocha mais alta do que eu, era justamente e unicamente Deus. E aí veio em mente esta realidade em que, amados, nós, no contexto da nossa vida, nos preocupamos com tudo que diz respeito à nossa vida, aos aspectos da nossa existência. E até fazemos isso com louvor, até fazemos isso com excelência, com verdade. Quando nos preocupamos no estudo, quando nos preocupamos em nos aperfeiçoar profissionalmente, visando a questão da proteção, do cuidado da nossa família, isso como pai. Mas também ainda como pai, nós nos preocupamos com aqueles que têm essa condição, até mesmo com os filhos, em dar um bom estudo, em promover uma faculdade. E, porém, diante de tudo isso que é louvável, que é verdadeiro, isso são etapas que compreendemos que são fato em nossa vida. Nascer, crescer, estudar, se aperfeiçoar, trabalhar, casar, ter filhos, são tudo esferas que nós conhecemos, que são fato. Porém, também a questão da morte e o fim da vida, da existência, ela também é um fato que convivemos com ele. E que não estamos fora dessa realidade. Não somos uma nata em momento algum. Isso é um pacote fechado a todos. Porém, quando é questão da morte, quando é questão desse momento, nós não nos preparamos. Esse momento que, para muitos, por conta da sua negligência e incredulidade, acabam alimentando a ideia que a nossa vida é somente dentro desse tempo, dessa existência. Porque nunca se voltaram para Deus. Porque nunca deram ouvido aos mensageiros de Deus. E diante disso tudo, negligenciamos. E é dentro desse aspecto é que eu trago aqui os pontos
em reflexão a esta verdade. Que a morte, ela é uma realidade. Porém, ela, na questão do contexto do nosso dia a dia, do aperfeiçoamento, ainda que é dom de Deus, ainda que venha do Senhor, porque todas as coisas provêm da bênção de Deus, seja ela pelo caminho da perfeita vontade de Deus, como da permissiva. E ainda assim, está ao nosso alcance fazê-lo. Porém, a morte, não só as questões da saúde, que chega ao ponto, né, que também estão fora do nosso alcance, Deus, ele é um refúgio. Ele é a certeza de que o socorro dele é presente. Porém, quando estamos fora desse contexto de fé, em que estamos aqui tratando e refletindo, aí nós nos jactamos em nós mesmos. Nos achamos autossuficientes. Porém, quando chega aquele momento, quando chega nesse clímax que não há palácio, não há casa de conforto, casa rica, casa chique, não há casebre. Não há debaixo da ponte, não há lugar em que ela não vá chegar. Assim como chegou dentro dos palácios de Faraó, dizimando o seu próprio filho primogênito, assim também chegou dentro da casa daquele israelita que, quem sabe, ou daquele Egito, aquele egípcio que desprezou aquela advertência de que naquela noite os filhos primogênitos iriam se sucumbir, desde os animais até o próprio povo do Egito e de Israel, e aqueles que ali estavam. Porém, o salmista, Davi sempre confiou desta maneira em Deus. E nós vemos palavras, salmos do Senhor, em que o próprio salmista, ele trazia essa confiança, na certeza de que o único refúgio diante da morte, ela é Deus. Quando nós olhamos o Salmo 49, versículo 14 e 15, o salmista tinha essa certeza. E esse salmo, ele é dos filhos de Coré. E ele diz aqui, ó, no versículo 14 e 15: como ovelhas são arrebatados ao céu, falando da vulnerabilidade humana. A morte os pastoreia, olha só. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no céu, que lhes será por habitação. Aí ele diz: mas Deus remirá a minha alma do poder do céu, pois me receberá. Esse é o salmista. No Salmo 68, também 20, o salmista se expressa com esta mesma confiança. Salmo 68, versículo 20. Aqui já é o Salmo de Davi também. Quando ele diz assim, ó: Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová o Senhor pertence o livramento, agora que ele diz, da morte. O livramento da morte, seja ele no tempo presente, seja ele após se consumar a morte. Não permaneceremos na sepultura, como no próprio Salmo, se eu não estiver equivocado, 10, versículo 16, o salmista também expressa essa confiança. Quando ele diz que Deus não o deixaria, né, na corrupção, não deixaria com que ele visse a corrupção. Eu creio que é o versículo capítulo 11, que o Senhor lhe diz, que Davi ele passa a dizer, falar sobre isso, e aqui também não é. Eu esqueci, mas tem um salmo que Davi diz que Deus não deixaria ele ver a corrupção. Jó fala também dessa questão de Deus como refúgio.
e Oséias, capítulo 13, Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz assim, 13, versículo 14. Eu gemirei do poder, olha só, do céu, Deus falando com o povo de Israel através do profeta, e eu resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó céu, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ou seja, Deus, ele garante aqui, estava garantindo ao povo de Israel que ele era unicamente ele estava este refúgio diante desse momento. E aqui eu coloquei o único refúgio diante da morte de Deus, ainda que ela seja um fato esquecido por muitos. O rico de Lázaro esqueceu e sucumbiu. O rico, frente e preso ao materialismo, em que seu campo de plantação estava progredindo, ele disse que iria ali construir vários celeiros e disse para sua própria alma: come e descansa. Deus, naquela noite, apareceu aquele rico insensato e disse a ele que ele, Deus, né, iria recolher ele. E para quem ficaria toda aquela riqueza dele? Então, o único refúgio diante da morte é Deus, ainda que seja um fato esquecido por muitos. Como comentamos na introdução, de ser parte, um fato da nossa vida, mas nós negligenciamos e passamos a estar sucumbido por preocupações outras, porém esquecemos de pensar de que maneira, o que significa e como poderíamos nos preparar para esse momento. Em quem poderíamos realmente encontrar abrigo. E esse abrigo está no Senhor. Segundo, ainda que ela seja um ato determinante para todos nós. É um fato que todos nós sabemos, porém, à luz da palavra de Deus, é determinante porque Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer em uma vez e depois se seguir o juízo. Então há um único refúgio diante da morte, e esse único refúgio é Deus. Ele é e continua sendo e continuará sendo, ainda que esse fato seja um ato determinante. É ali que nós temos que morrer. O Senhor, ele há de nos ressuscitar. Ele continuará sendo este refúgio que precisamos recorrer e estar nele. E por último, aqui eu deixei escrito: Deus é o único que pode nos livrar dos aguilhões da morte e nos conceder a vida eterna, como nós lemos em Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, versículo 16, quando ele diz assim, estamos caminhando para o encerramento, quando ele diz assim, 16, melhor dizendo, a palavra do Senhor nos diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crê não se apressará, ou seja, não se perderá, não se perecerá. E que pedra é essa? Ela se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 a 57, encontramos a mesma declaração em que lemos em Isaías, quando a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo
55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nele, no Senhor, em que encontramos o único refúgio diante deste momento, em que diante de todos os aspectos da nossa existência, ele vai chegar a esse momento. Porém, se estivermos abrigados sobre as asas do Altíssimo, à sombra dele, haveremos de descansar, na certeza que a morte ela será uma porta de entrada para estarmos com o Senhor, para descansarmos com o Senhor e para viver o momento em que as lágrimas serão enxugadas, tudo será esquecido e permaneceremos sobre um tempo de comunhão eterna com o Senhor. Então você que está aqui, meu caro ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tem se preocupado ou tem até mesmo dentro desse momento de reflexão, você se encontra sobre uma situação de desprezo, de negligência e de confiança. Você confia em tudo. Você confia na engrenagem política, você crê na engrenagem da ciência, porém você deposita totalmente a sua confiança somente no braço de carne. Porém, o Senhor te convida através desta mensagem para que você venha se arrepender dos seus pecados e passar a crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a partir desse ato de fé, você vai passar a fazer parte deste refúgio, deste abrigo seguro que encontramos somente nele, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a razão disso é porque somente ele é o nosso único refúgio diante da morte. Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Gostaria de estar aqui mais uma vez, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua inscrição, quero agradecer a Deus pela sua participação aqui pelo canal, tá bom? E que você possa estar conosco na próxima programação e juntos possamos estar refletindo na palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva, acione o sininho para que a cada programação você seja notificado e aí você tem a liberdade de decidir se vai estar conosco aqui ou não, tá bom? Essa é uma liberdade que você tem, mas eu quero mais uma vez aqui tributar a Deus.